vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas do Sistema Maior de Comunicação, AM 840 Campo Maior. Aqui estamos trazendo essa sua conversa semanal sobre política. O melhor sobre a política do estado do Ceará, o melhor sobre a política da região, as melhores entrevistas e os melhores convidados. E o convidado de hoje do Ceará em Pauta não poderia ser diferente, porque para além de uma conversa sobre política, nós também somos informação. E somos informação de verdade, com qualidade, com prestígio e com credibilidade. O convidado de hoje do Ceará em Pauta tem muita honra de receber aqui o Dr. Johnson Pinheiro, que é advogado, que lida com direito eleitoral, que lida com direito administrativo, muito atuante em diversos municípios, e hoje, aqui no Ceará em Pauta, vai nos elucidar sobre direito eleitoral, sobre cuidados durante a eleição e falar da nossa conversa de política, que é o que interessa, né? Todo mundo aqui, todo ouvinte, todo telespectador meu, dá maior valor ao fuxico político. Então, é para isso aqui que serve o programa. Dr. Johnson, sejam muito bem-vindos ao Ceará em Pauta, é uma honra lhe receber. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado, Breno. Agradeço o convite e estendo essa nossa satisfação de estar aqui participando aos milhares de ouvintes, milhares de internautas que estão nesse momento prestigiando a programação do Sistema Maior de Comunicação, e fica à sua disposição para os esclarecimentos que a gente possa levar aos amigos aqui do Quixeramobim, como também de toda a região que compõe o programa. Aqui, doutor Johnson, é o que eu falo para todo convidado que vem aqui ao Ceará em Pauta, que isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, né? Eu sempre tenho o costume de dizer, e meu ouvinte telespectador, há mais de um ano que eu estou aqui com vocês, está cansado de ouvir que é na calçada, conversando sobre política, que se cria a intimidade, que se cria ali a afinidade. E a primeira pergunta que eu costumo fazer a todo convidado, eu sempre digo que é a pergunta mais difícil que eu faço em todo percorrer da nossa conversa. Dr. Johnson Pinheiro, eu queria que você fizesse uma pequena Wikipedia de você. Eu queria que você falasse de você, se apresentasse, quem é o Dr. Johnson Pinheiro. Bom, eu trabalho na área do direito eleitoral há cerca de 30 anos. Né? Advogo há 12 anos, mas antes disso já tinha um escritório que prestava um serviço aos partidos de toda a região do Sertão Central, né? Quixadá, Choró, Ibaretama, Banabuiú, aqui mesmo em Quixeramobim, já participamos de várias campanhas. Anteriormente a isso, eu sou licenciado em História pela UES, tinha uma empresa de produtora de eventos, né? Eventos artísticos, culturais, também militei muito nessa área dos shows mícios em campanhas anteriores, né? E participo já do trabalho jurídico em vários municípios, né? Fui procurador em Banabuiú, em município de Choró, fui secretário de Cultura, Turismo em Quixadá, em Choró, participo hoje em Ocara também da parte jurídica, estou participando da procuradoria com os amigos lá, com o nosso procurador em Quixadá, doutor Nilo. Enfim, a gente vem trabalhando durante esses 30 anos na militância no direito, mas no direito mais formal, né? Na organização dos partidos, na constituição das convenções, as filiações, as prestações de conta. E como agora judicializou, por conta de todo o processo eleitoral agora é jurídico, é necessária a participação do advogado, então nós estamos mais atuantes, principalmente nessas questões que envolvem a pré-campanha. Né? Nós já estamos no período de pré-campanha, entraremos agora no mês de julho, que é as convenções, julho e agosto, inicia a campanha depois do dia 15 de agosto, vem aí as campanhas, prestação de contas e o resultado final das eleições. Então, nossa equipe lá em Quixadá está preparada para prestar esse serviço nessas eleições de 2024. Doutor Johnson, o senhor me informou que já atuou como procurador, também já foi gestor público municipal, né, na pasta de Secretaria de Cultura e Turismo no município de Quixadá. E eu queria, diante dessa explanação, dessa pequena introdução que o senhor fez a respeito da sua pessoa e da sua atuação de mais de 30 anos na área, hoje, qual é a maior deficiência da pessoa política
em entrar, tipo, daquele que vai iniciar na vida política, daquele que nunca foi e vai passar a entrar? Por exemplo, um secretário que nunca foi político e agora vai tentar a função de vereador. Qual é a maior deficiência que o senhor acha nesse quesito, nessa migração de secretário a pré-candidato? Bom, na verdade, as campanhas em si, principalmente na questão do proporcional, eu acredito, você está se referindo a essa questão do secretário e candidato, é que anteriormente existia uma certa diversidade quando o candidato pleiteava um cargo, secretário e pleiteava um cargo de vereador, por exemplo. Antes disso, ele tinha aquele prazer, aquele trabalho pelo município em si. Ou seja, diferentemente de hoje, um secretário, quando ele assume uma secretaria, faltando 2 anos para a eleição, ele não está pensando no município. Eu não estou também aqui generalizando. Mas 90% dos casos, o secretário que já tem pretensão de sair candidato a vereador daqui 2 anos, por exemplo, uma eleição, ele já começa a trabalhar daquele momento para si, esquecendo o seu trabalho, o seu objetivo do qual ele foi requisitado pelo chefe do executivo. Isso tira um celeuma, né, e traz também aos outros concorrentes, por exemplo, a vereadores, que chegam, procuram o secretário diz, não, vamos resolver. E ele vai lá e ele mesmo resolve usando o nome dele para se galgar no futuro. Mas também, relacionado à questão do preparo, eu vejo que muitos secretários entram na campanha de candidatura a vereador achando que, por ter feito um bom trabalho, por ter feito uma tapada do buraco, ter feito uma pissarrada, ele acha que aquilo ali vai ter retorno de voto para ele, mas não sabendo ele que isso aí não é tudo, não é todo a estrutura que ele deve ter. E muitos também entram despreparados, achando que por ser secretário vai ter uma X quantidade de votos, mas não sabe nem qual é o papel dele lá no parlamento, se eleito for. Então, nós acreditamos que hoje a justiça eleitoral ela é muito falha nessa questão. Vou dar um exemplo aqui, não citando nomes, mas nas eleições agora de 2020, nós tivemos dezenas de secretários que foram impugnados, secretários municipais, impugnados porque não conseguiram comprovar o grau de escolaridade. Como é que eu sou? Assumo um cargo político no município, que abaixo de mim, do chefe do executivo, é o secretário, é a pessoa de confiança do prefeito naquela área que ele designou, na saúde, na educação, na infraestrutura, na cultura, enfim, no esporte, e eu não consigo nem provar meu grau de escolaridade. E muitos, ao socorrer os escritórios de advocacia, né, simplesmente com a Carteira Nacional de Habilitação comprovou-se o grau de escolaridade, que nós sabemos que anteriormente, aí, há uns 10, 15 anos atrás, não tinha uma responsabilidade de tirar a CNH como tem hoje. Hoje é mais severa. Mas há anos e anos atrás, era aquela questão do QI, né? Vai buscar a tua carteira lá e está pronta e tudo. Então, a gente espera que, com esse procedimento de inovações, essas tecnologias, principalmente na justiça eleitoral, a gente possa, e o Congresso Nacional também, a gente possa ter uma lei eleitoral mais efetiva, a ponto de que, se o secretário hoje já tem, para ser secretário, ele tem que ter, no mínimo, um certo grau ligado àquela área, quando vier também para a questão da campanha eleitoral, do registro de candidatura, seja cobrado um grau de instrução maior do secretário. Não simplesmente por eu ter a CNH, eu estou apto a concorrer porque mostra a minha escolaridade. Mas, às vezes, não é o fundamental de um registro de candidatura. Então, a gente acredita que, no futuro, nós teremos mais secretários, candidatos, preparados, porque a própria justiça vai exigir, né, essa responsabilidade dele com relação a isso. Doutor João, só a respeito ainda nessa pauta de secretários que estão pleiteando função agora no Legislativo, né? O que é algo natural, né? Porque vem do cargo de gestão, às vezes pressupõe que se está desenvolvendo um bom trabalho, vai colocar esse trabalho ao julgamento da população. Mas ainda nesse período de nesses dois cenários, no período da pré-desincompatibilização, as ações que ele fez como gestor, ele pode utilizar em benefício
próprio na promoção pós-desincompatibilização em linguagem popular, para que você, meu ouvinte, para que você, meu telespectador, entenda. O secretário, que antes era secretário, quando sai da função de secretário, pode usar as obras que ele fez naquele período para continuar, para se promover em cima daquelas ações que desenvolveu? Bom, nós temos 3 períodos de desincompatibilização. Né? Nós estamos especificamente falando do caso de secretário municipal que agora tiveram que se desincompatibilizar, na verdade foram exonerados até o dia 6 de abril. Mas esses foram exonerados para efeito de candidatura proporcional. 6 de junho, também teremos outra rodada de desincompatibilização, que é o secretário que tem pretensão de ser candidato a prefeito ou a vice. E o 6 de julho, que é o geral, né? São pessoas que galgam atualmente cargo de diretor de escola, diretor de departamento, policial militar, né? Esses têm que se afastar, né? Alguns se serem exonerados, outros só se afastar, dependendo dos cargos efetivos ou comissionado, que a data final é 6 de julho. Agora, especificamente, não há nenhum impedimento de eu usar, por exemplo, eu chegar numa rede social ou num comício e me qualificar, dizer que fui secretário do município X e durante aquele período nós conseguimos, juntamente com o aval do senhor prefeito, obras, fomos buscar recursos, fizemos grandiosos eventos. Nada impede que ele faça isso, até porque ele não está mais dentro do elo, dentro do seu cargo de secretário. É como se fosse uma prestação de conta. Dizer que se for eleito vai continuar fazendo aquele trabalho, bom, isso aí é uma utopia, até porque ninguém sabe se ele retorna, né? Se for eleito, o prefeito pode muito bem simplesmente chamá-lo a compor novamente, né, a equipe. Mas não há impedimento que ele possa fazer uma prestação de contas do que ele já realizou. Aí pode se perguntar assim, mas ele não está usando os órgãos públicos para se beneficiar, dizer que foi ele que executou? Bom, a sociedade tem que ver, né, se realmente, como é que foi feito o trabalho. O secretário estava lá à disposição da sociedade, pago pelo povo. Mas ele executou a obra, então ele mostrou que fez um bom trabalho. A sociedade é que vai definir, né, se ele deve voltar ou não, se por isso ele deve ser eleito vereador. Mas não há impedimento de eu fazer uma prestação de conta do que eu, quando gestor, assumi aquela determinada pasta, e em troca de mostrar à sociedade que eu sou bom. Se eu fiz bom ali, né, se eu fui bom na área X, eu posso ser também no parlamento. Então, não há nenhum empecilho do secretário usar para... Não há empecilho. Pois bem. É uma prestação de contas, né? Ele vai prestar conta do serviço. É como se fosse um histórico. É como se fosse um currículo que ele vai apresentar à sociedade por ter sido secretário e agora ele está galgando um cargo, mas quer mostrar que já tem uma experiência, que já tem um serviço prestado à população. Doutor, nesse período de pré-campanha, me refiro ao período de pré-campanha, porque assim, muitos municípios, apesar de ainda prefeitos que estão indo para a reeleição, ainda estarem cumprindo mandato, desenvolvendo suas funções administrativas, mas também outros que já cumpriram a reeleição estão tentando fazer sucessores, principalmente com o advento de redes sociais, eu consigo vislumbrar que as campanhas já se anteciparam, né? Mesmo antes do período de campanha, as campanhas já começaram. Eu queria saber do senhor se há um problema, o senhor vê isso como um problema e quais os cuidados que os candidatos ou pré-candidatos ou pretensos candidatos devem tomar neste período de pré-campanha principalmente. Eu queria saber melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Tranquilo. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Listênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado de segunda a sexta às 11 da manhã. Espero você! Sertão para mim é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. Uma jovem
um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota a fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada! Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim. E há 26 anos, aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira, aqui todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalque Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalque, venha fazer parte do nosso time. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Para você que está me acompanhando no YouTube, como dizem os influencers, como dizem os youtubers, deixa o joinha, notifica, compartilha com o pessoal. Para você que está me acompanhando pela Rádio Campo Maior 840, meu abraço especial, principalmente Boa Viagem, Senador Pompeu, Pedra Branca, Registro Boa Viagem. Semana passada tivemos aqui uma entrevista com o doutor Janduí Facundo e com o doutor Márcio Ari, que repercutiu muito bem. Então eu queria fazer mais um registro, agradecer a minha amiga Inês Aparecida, ao podcast das Cunhãs, que mencionaram aqui o Ceará em Pauta, mencionaram a Sertão TV, e foi um alcance excelente, tanto de audiência para o Ceará em Pauta, como também para a Sertão TV como um todo. Então, fica meu beijo, fica meu abraço especial para a Inês, para a Ebele, para a Camila. Foi uma honra imensa ser citada pelo podcast de vocês, tá bom? Ceará em Pauta está recebendo o advogado doutor Johnson Pinheiro. Estamos falando aqui sobre direito eleitoral, sobre alguns cuidados que os candidatos e pretensos candidatos devem tomar neste período de pré-campanha. E, doutor Johnson, a pergunta que eu deixei na agulha no nosso último bloco, na saída, foi quais os cuidados que os pretensos candidatos devem tomar, principalmente nesse período de pré-campanha, para que eventualmente não venha ter ali a sua candidatura
impugnada ou talvez barrada, tanto pela justiça como também por outras adversidades. Fique à vontade. Bom, Breno, nós temos hoje, né, uma mudança significativa das eleições de 2020 para 2024. Aquela época, a época da pandemia, tudo se podia com relação às internets, às redes sociais. Era novidade, as pessoas não podiam sair de casa para pedir voto, né? Mas não existia essa história de pré-campanha. Tudo que fosse feito antes do primeiro dia de campanha eleitoral, que consequentemente é o primeiro dia depois do prazo de registro de candidatura, era proibido. Até você chegar e conversar com 5 pessoas numa praça, estava se entendendo que aquilo ali era já uma pré-campanha, já era uma reunião e era proibido. Com o advento da pandemia, tudo se mudou. E agora, esse ano é que o TSE está regulamentando o que não fez nas eleições de 2020. Veja que a campanha já começou, com o nome de pré-campanha. Mas nós estamos vendo aí reunião com 5 mil pessoas, lançamento da pré-campanha do candidato A, B ou C. Aí vem ex-governador, vem senador, vem deputado federal, enfim, presidente da República participa, né? Só não pede-se voto explicitamente e só não falta colocar o número daquele candidato. Olha, eu voto desse candidato que o número é esse. Fora isso, tudo está se podendo. Porque o próprio 36A da 9.504 deixa transparecer que a campanha começou, mas você tem que usar que é uma pré-campanha. Posso botar minha foto na rede social, no Facebook, transmitir para ti, botar no meu status, sou pré-candidato a vereador, e as cores do meu partido, tranquilamente. Posso marcar uma reunião lá na localidade X aqui do meu município e levar a minha equipe, o meu partido, o diretor, o presidente, o secretário, e lá dizer que nós estamos montando o nosso plano de governo, que nós vamos apresentar nas convenções de julho. Pode. O que é que não se pode fazer hoje? É a questão do abuso do poder econômico com relação às despesas. Eu posso botar um adesivo no meu carro, sou pré-candidato a vereador, tranquilo, no meu carro, e outra pessoa bota no carro dele com uma forma diferente. E no final, o que nós estamos vendo é o início da campanha. Agora, tem que ter uma certa responsabilidade com relação a isso, e aí é onde entra a questão jurídica, né? Os candidatos a prefeito, os partidos devam ter, já agora constituídos, equipes, advogados, militantes nessa área do direito eleitoral, para exatamente minimizar o que pode vir. Porque uma representação por propaganda antecipada, ela vai de 5 a 25 mil. Então, se eu tenho condições de pagar, eu prefiro errar e pagar. Porque vai dar uma conotação. Quantas mil pessoas não serão beneficiadas? Eu serei beneficiada por essas pessoas que viram a minha propaganda irregular. Pronto, vou pagar a multa. Mas as consequências de várias e várias multas é o que pode ocasionar a questão da prática do abuso do poder econômico. Isso pode caracterizar uma AIS ou uma AIM lá no final da campanha, né? Que as pessoas acham assim, eu vou pagar a multa, não tem problema, eu tenho condição, sou rico, sou um candidato rico, mas essas consequências, a oposição poderá se unindo o que foi de irregular e propor as suas ações no momento exato. Então, eu acho que tem que ter uma certa cautela, né, os partidos em si, porque tudo se vai fazer hoje na pré-campanha, usa o partido. Lançamento do pré-candidato a prefeito, aí bota lá o símbolo do partido, num ginásio coberto, para 4, 5, 7, 10 mil pessoas. E essas despesas? Quem está custeando? Porque é o ônibus para trazer o militante, porque o partido, se você for lá no TSE, você vê que o partido tem 200 filiados. Então, o evento não é para o partido. Porque se é 200 filiados, tem 5 mil pessoas, deixa duvidar, né? Então, tem que ter muita cautela sobre isso, principalmente essa questão, não só do agora, mas do que pode caracterizar no futuro o candidato eleito e vir aquele bombardeio de AGE, de AIME, por conta do que ele fez lá no mês de abril. Então, aqueles banners com fotos ilustrativas, aqueles botões, muitas vezes alguns adesivos que são feitos do pré-candidato nesse período, é algo legal? Ou... Bom, como eu estou colocando,
é uma novidade. O TSE já regulamentou, né, através do 36 aí da Lei 9.504 e dessas resoluções que saíram sobre as representações. É duvidoso. Como é que o candidato ainda não pode arrecadar recurso? Ele não tem ainda nenhuma conta de campanha. Ele só vai começar a arrecadar a partir de maio para as convenções, que são despesas agora que o candidato pode fazer, que geralmente era custeada só pelos partidos, né? E aí você vê, num evento desse, de pré-campanha, uma estrutura de palco, com grandes locutores de renome, equipamentos de som da mais alta tecnologia, bandeiras, transportes, lanche, equipe de trabalho. No final, um evento desse sai muito caro. Aí vem a questão, quem está pagando por isso? Porque não pode ser doação estimável. Uma estrutura daquela, a pessoa não vai dizer, não, eu estou dando aí porque eu sou gente boa, eu gosto daquele partido, eu gosto das cores do A, do B ou do C, eu vou doar aqui, sem nenhum interesse. Deixa dúvidas, né? É por isso que a gente pede cautela. Muitas pessoas nos ligam, onde a gente milita, e perguntam, posso fazer isso? Eu queria fazer um evento no ginásio, para 5.000 pessoas, eu posso dar o lanche, eu posso dar um guaraná, eu posso... Bom, pessoal, vamos ter cautela, porque é uma pré-campanha. Quando começar a campanha, que os partidos estiverem todo arregimentado, com contas bancárias abertas, que as pessoas podem fazer suas doações nos limites legais, aí é outra história. Mas já estão, na verdade, estão se extrapolando o direito que o próprio artigo 36 deu para já começar a campanha. Nós estamos em campanha. A pré-campanha é só como se fosse assim, tapar o sol com a peneira. Mas que, na verdade, começou a campanha em si. Mas, doutor Johnson, ainda nesse mesmo segmento, há um teto para se gastar na campanha, não há? Então, assim, o teto da pré-campanha, ele pode ser superior a esse teto que pode se gastar na campanha? Porque pela explanação que o doutor está me fazendo, é muito grave esse tipo de ação de ultra gastos numa pré-campanha, havendo já um teto pré-estabelecido para a campanha. Pois é, exato. Superior, não é? É por isso mesmo, porque a própria legislação, ela não prevê um teto de gasto para a pré-campanha. Ela não diz que é R$10, nem que é 1 milhão. Não há teto de gasto. O teto de gasto para a campanha, o TSE, a cada ano, no dia 31 de julho, ele expede lá, através de uma resolução, quanto é que Quixeramobim vai gastar para prefeito e para vereador. Quixadá, Banabuiú, é equiparado à quantidade de eleitores. Então, vamos supor aqui, se Quixeramobim, o candidato a prefeito, qualquer um que seja, só pode gastar 300 mil, ele só pode gastar 300 mil. Mas a gente sabe que, na realidade, isso não acontece. Porque 300 mil numa campanha, acho que nem para vereador. E o vereador pode gastar só 50 mil, tem que gastar os 50 mil. Tem que estar lá na prestação de conta que foi 50 mil. Se for 50 mil e já vai ter problema com relação à aprovação ou não dessas contas. Mas para a pré-campanha não há o gasto. É por isso que a nossa preocupação como assessor, quando os candidatos, os pré-candidatos nos procuram, a gente já diz logo, não é interessante, não faça. Porque pode vir represália, não agora. Você pode pagar a multa, mas as consequências futuras. Se for caracterizado que todos esses eventos grandiosos que foram feitos, houve o abuso do poder econômico, né? O eleitor, houve a tendência do eleitor votar naquele candidato pela estrutura que ele começou. Porque quando você parte na frente, você tem uma vantagem, né? E a partir do momento que você faz uma grande estrutura da pré-campanha, imagine como vai ser na campanha que você pode declarar os gastos que você fez. Com certeza será 3, 4 vezes mais do que você já gastou sem comprovar na pré-campanha. Então, a gente orienta que façam as reuniões, levem à comunidade as suas propostas, recebam da comunidade as suas propostas, mas as coisas mais modestas. Não importa se eu for para um distrito e lá eu conseguir juntar ali na casa de uma pessoa e repetir, não pode ser em praça pública. Não tem comício ainda. Na casa de uma pessoa, no clube social, no sindicato, a convite lá da diretoria, 200, 500, não importa. Agora, a forma de como você levou essas pessoas a ouvir a sua proposta ou a debater um plano de governo, por exemplo,
é que pode trazer celeumas, né, para o candidato no futuro. O futuro que eu me refiro é depois do dia 16 de agosto, que aí acaba a pré-campanha. A pré-campanha vai até o dia 15. 16 você está oficialmente candidato. Mesmo que você não tenha nenhuma conta aberta, que você começou a campanha naquele dia, mas você já pode estar com toda a estrutura. Porque quando as convenções se realizarem, você não é obrigado a ir até o último dia, você pode se antecipar. Então, se você se antecipa, dia 16 já pode estar o bloco na rua. Aí começa a campanha, aí você já vai saber quanto é que você pode gastar, né, arrecadar recursos dos colegas, o seu recurso próprio. Então, é complicado esses gastos que estão... Imagina que a gente fala pela região, imagine como não está sendo essas pré-campanhas, né, em municípios de milhões aí de habitantes, como as capitais, né? O doutor fez eu refletir muito sobre essas colocações ainda em respeito de pré-campanha, porque como o mesmo mencionou agora há pouco, alguns candidatos que são mais abastados economicamente podem fazer uma pré-campanha muito, muito sortida e na época da campanha basicamente parar de fazer campanha porque opta por essa contravenção, né? Mesmo que venha uma multa por propaganda antecipada, ele tem como pagar, ele vai por essa linha da contravenção, faz o que ultrapassa a linha do que se deve ser feito, paga a multa, continua, porque ainda então não há uma regulamentação estrito sensu a respeito da pré-campanha ainda, pelo que o doutor pôde me explanar, né? Então, assim, mas ainda a respeito deste assunto, saindo da pré-campanha e entrando, de fato, agora na campanha. A minha pergunta já vai para o outro norte. Quais são os principais cuidados que os candidatos, que agora serão candidatos de fato, né? Não mais pré, mas sim candidatos, devem tomar no período de campanha eleitoral? Mas quero saber melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o terceiro bloco do Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração, e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Acompanhe as últimas notícias do Ceará, Brasil e do mundo no Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. Política, esporte, entretenimento, economia, segurança, educação. Repórter Ceará, a informação em tempo real. Um portal jornalístico abrangente e atualizado. Acesse repórterceará.com.br. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM.
Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Você que ainda não tem a BrisaNet, procure o escritório da BrisaNet, nos leve para sua casa, porque só assim você vai desfrutar desse papo bacana aqui de política toda semana. A TV BrisaNet, a Sertão TV, está para todo o Nordeste. Estamos no Ceará, estamos na Bahia, estamos em Alagoas, estamos em Pernambuco, estamos no Rio Grande do Norte. Então, você que está me acompanhando pela TV, meu abraço especial desse amigo que está com você toda semana. Também quero estender a quem está me ouvindo pelas ondas da M840, para quem está me vendo pelo YouTube, para além do Nordeste. Então, meu abraço especial, muito obrigado pela sua audiência. O Ceará em Pauta de hoje está recebendo o Dr. Johnson Pinheiro, e aqui a gente está fazendo um papo sobre direito eleitoral. Então, você, meu ouvinte, você, meu telespectador, entendam, são pessoas, ou melhor, serão pessoas que estão se pondo para te representar. São sobre pessoas que vão seguir a trilha e talvez ditar, talvez eu esteja falando isso de uma forma muito radical, mas quero que você entenda a minha linha de raciocínio, que vão ditar como é que você vai viver, como é que vai ser o legislativo do seu município, o executivo, e quando eu falo executivo, vai ser a saúde do seu município, a assistência social do seu município. Então, você tem que se atentar para essas pessoas nesse período. Como minha avó dizia, né? Minha avó diz de vez em quando. É claro, eu acho isso aí um pouco áspero, às vezes até um pouco grosso, mas é nesse período que você tem valor, né? De fato, eu estou falando isso como a brincadeira que a gente escuta, que sempre os antigos dizem. É como o Dr. Johnson já deve ter ouvido muito, né? Depois que você aconteceu comigo, eu ter ido para minha sessão eleitoral votar, aí depois de ter dado meu voto, ter saído, chegar na rua, já foi perder teu valor, né? Teu valor, exatamente. Então, doutor Johnson, eu fiz a pergunta no último bloco, agora os cuidados que devem ser tomados nesse período agora de campanha, saindo da pré-campanha e entrando no período de campanha eleitoral. Quais são os cuidados que os candidatos devem tomar para que não venham ser responsabilizados futuramente? Bom, nós temos para esse ano uma nova resolução que trata só sobre propaganda, né, eleitoral. E aí eu estou especificamente falando de propaganda, mas nós temos também uma que fala só sobre as reclamações e representações. Mas essa resolução ela só é usada quando os candidatos infringem as outras resoluções. Especificamente da propaganda, né, que nós temos pelo calendário eleitoral, ela começa dia 16 de agosto. A propaganda ela vai até às 10 horas do dia 5 de abril. Mas nós temos outros prazos que antecipam a propaganda. Por exemplo, os comícios, né, que os comícios podem ser realizados até o dia 3 de outubro, né, mas as carreatas, passeatas, a manifestação do candidato em praça pública até às 10 horas do dia que antecede a eleição, ou seja, no sábado, dia 5. Então, a propaganda eleitoral é o fluxo das responsabilidades do candidato, porque a partir do dia 16, quando ele sai de pré para oficialmente candidato, ele tem que cumprir um crivo de responsabilidades. Por exemplo, a questão da propaganda nas mídias, né? Não extrapolar esse impulsionamento que vai ser a onda. Foi a onda em 2020 e será novamente, porque é barato, né? O candidato alcança um público maior, é legal agora. O TSE, desde a eleição de 2022, legalizou o impulsionamento, né? Você passar massificamente para milhares de pessoas a sua imagem, né? O seu pago, né? Porque é feito pela entidade jurídica, não pode ser doado. O Facebook ele não pode doar para você esse trabalho, você tem que pagar para isso. E também na questão das responsabilidades que envolve os direitos do candidato e também do opositor, né? Veja que nós vamos ter muita dor de cabeça com relação a essa questão de direito de resposta nas mídias. Até no WhatsApp vai ter direito de resposta. No Facebook, tira a página do candidato do ar, porque infringiu isso.
Então, é muita responsabilidade. E às vezes as pessoas falam e dizem ou pensam que por só ter a propaganda irregular não vai ter problema se eleito for. Lembra que eu falei da questão da pré-campanha. Uma junção de irregularidades caracteriza várias ações, como do abuso do poder econômico, o próprio poder político. O meu candidato é apoiado pelo prefeito, mas o meu candidato não infringiu nada. Quem está infringindo é o prefeito que apoia ele. Também caracteriza o abuso do poder político. Até o uso da máquina pública, né? Veja que nós estamos aí nas condutas vedadas, né? Desde o 1º de janeiro até o 31 de dezembro, algumas condutas que são vedadas aos gestores, mas que na época da campanha é a maior infração que existe em relação à conduta vedada. Né? Você não sabe nem se pode participar de uma inauguração de obra pública, que vai lá, fica a 500 metros, torna distante. Eu não estava ali olhando a inauguração, quem estava era o prefeito, mas caracteriza. Né? Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. E também é uma das responsabilidades maiores, que eu acredito que vai ser fundamental, a questão do financeiro. Com essa judicialização das contas, até as contas julgadas desaprovadas não teria nenhum problema. A função de que forma elas foram desaprovadas foi por isso. Faltou um documento, faltou um extrato, faltou uma nota fiscal, beleza. Mas a partir de agora, as prestações de contas elas serão olhadas uma por uma, caso a caso. Então, se você só podia gastar, quando o TSE disser lá no dia 31 de julho, você só pode gastar 30 mil, você gastou 100, isso aí já é motivo para você ter cometido o abuso do poder econômico. Não, mas eu vou devolver o dinheiro para a União. E principalmente quando há recurso público, né? Que tem um recurso do fundo partidário, tem o FEFE, que é o Fundo Financeiro de Campanha, que alguns partidos eles destinam no interior, por exemplo, alguns partidos aqui no interior vão receber esse fundo, e às vezes a pessoa acha que é assim, pode gastar do jeito que quiser. Mas tem lá os crivos da resolução das prestações de contas, que, errando nesse sentido, já caracteriza a possibilidade de você até ficar inelegível e perder o mandato, com as AIMs ou com as AGES que vão surgir pelos seus opositores, pelo Ministério Público. Então, essas preocupações não é só do candidato a prefeito. Os candidatos a vereador, eles também têm que ter uma certa preocupação. E, geralmente, no interior, os partidos, por serem sem condição financeira, não terem condições, os partidos ficam à mercê do majoritário. A verdade é essa. Quando se faz aqui uma assessoria, o majoritário banca os partidos que estão aliados. Então, é importante que se faça isso já. Não deixe para o dia 16 de agosto. Porque quando chegar lá, já vai ter que desmanchar vários erros que foram cometidos desde a pré-campanha até começar a campanha do dia 16. Né? Então, a gente acha importante que essa assessoria seja contratada o mais rápido possível. Isso aí é generalizado para todos os candidatos, para que quando começar, o candidato não tenha preocupação. Ele já entre na campanha sabendo que está apto, que tem uma equipe. Olha, faça assim, se você fizer errado, o problema é seu. Então, é uma das preocupações que a gente sempre transmite para o candidato que vai iniciar a campanha, que ele esteja dosado com pessoas competentes para que possa dar esse suporte a ele. Para que ele não tenha o dissabor, depois do dia 6 de outubro, receber, né, uma chuva aí de representações, de impugnações, enfim, ganhar e não assumir. Doutor Johnson, dentro desse elo que a gente está fazendo e desse percurso dentro das campanhas de fato, os showmícios voltaram? Na verdade, o showmício, ele nunca deixou de existir, né? Mas de uma forma mais maquiada. Eu até cito o exemplo aqui de candidatos nas eleições agora 2022, 2020, 2018, que os showmícios já foram excluídos do cenário eleitoral há 4 eleições. Assim como foram aqueles brindes, né, que era o clamor do eleitor, né, uma camisa, um boné. Mas com relação ao showmício, sempre teve, só que de uma forma mais light. O candidato, né, um candidato, por exemplo, um cantor de expressão a nível nacional,
ele nunca deixou de fazer o seu show dentro do comício do seu candidato majoritário, ou ele mesmo candidato. E o Tribunal Superior Eleitoral nunca legislou sobre isso. O artista candidato, ele brincou lá no palco, ele fez uma paródia com o nome dele, e nunca houve uma penalidade, né? Isso se todo mundo quisesse fazer, né? Todo mundo se titulasse artista para brincar com o eleitor lá, com o espectador que estava lá no comício. Mas agora houve essa inovação, agora sim, mais aberta, né? O artista pode participar, né? Ele pode fazer lá a sua paródia, a sua música, desde que não cobre, né, valores para estar lá fazendo aquele determinado show, aquela apresentação, né? E aí o artista que eu me refiro não é só o cantor, pode ser o locutor, né? Pode ser o humorista, o dançarino, o palhaço, artista, né, como um todo. Mas não há, assim, especificamente, até hoje, uma regulamentação sobre esse tipo de show. Qual seria o tipo de artista, qual seria o artista de renome, o artista regional, o artista local, né? Então nós vamos aguardar aí que o próprio tribunal, ele acredito que já deva estar surgindo várias consultas, né? Porque isso aí para os partidos grandes é um presente, né, muito bom, porque somente nas capitais, né, onde o eleitor, muitos eleitores não estão mais ainda naquele carinho de participar de reuniões políticas, se não tiver algum interesse, alguma coisa em troca. Então, eu acredito que logo, tem até o dia 5 de maio, que é o prazo para o tribunal expedir as resoluções, nós teremos alguma posição correta, certa, sobre essa questão do retorno dos artistas aos comícios. Então, por enquanto, está tudo ainda muito obscuro sobre esse assunto, né? Sabemos que existe. Alguns partidos já estão até se antecipando nos lançamentos de pré-candidatos a prefeito, a vereadores. Já tem artista participando essas reuniões de pré-candidatura, né? Lançamento de pré-candidatura. Porque é inovação, olha, lançamento de pré-candidatura. Quando chegar no dia 16, você vai lançar a candidatura. Então já é a segunda oportunidade que o candidato tem, né? Fez na pré e agora vai fazer oficial. Então nunca vai ter oficial. Porque já que se começou na pré, então todo mundo diz, agora é oficial, sou pré-candidato. Não sabendo ele, ou sabendo ele, que ele vai passar pelo um crivo de um diretório do partido para ser escolhido para a convenção, e essas convenções já são em julho, que ele depois ainda vai ser registrado se o partido tiver interesse em galgar, lançar o nome dele, e mesmo assim ele já diz assim, ó, agora é oficial, sou pré-candidato a prefeito, a vereador. Né? Vamos aguardar as cenas aí do tribunal, os próximos capítulos, para ver como é que vai ficar essa questão dos comícios. Agora é uma realidade para 2024. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. Uma jovem, um ring light e uma conexão que para bem na hora da coreografia. Tá cansado de ver esse filme? Bota fibra, vem pra BrisaNet, é mais que rápida, é voada. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Mas não ouvi ninguém
não quer nosso bem. Eu me dediquei. Canudos FM 106,7. Aqui fica. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho, facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Começou a corrida contra a febre aftosa 2024. Tá na hora de mostrar que o seu rebanho é campeão. Ajude o Ceará a se tornar zona livre de febre aftosa sem vacinação. Se vacinar agora, não precisa vacinar no futuro. Mais economia para você e valorização para o seu rebanho. Vacine até 30 de abril e declare até 15 de maio para bovinos e bovalinos de todas as cidades. Vamos juntos colocar o gado cearense no topo do pódio. Governo do Ceará e parceiros. Mano, grande dor de cabeça para os assessores jurídicos, sim, os procuradores. Porque assim, como é que eu consigo enxergar, né? Teoricamente, não sei se essa inovação eleitoral, ela consegue botar, eu consigo ver, tipo assim, pela ótica da igualdade, porque assim, para o gestor que quer fazer um sucessor, ele tem a máquina e tem as festas que ele já faz durante o município, que ali, de certa forma, eles não vão falar claramente que é, mas já puxam ali muito sobre esse critério de evento, sobre esse direito ao lazer, esse direito àquele momento de distração com a grande festa. E às vezes eu tento olhar pela ótica de que não, é dando o privilégio da igualdade a quem não tem isso. Por outro lado, tem que ser igual. Então, que quem já fazia agora pode fazer com mais liberdade, o que vai ser muito complicado descaracterizar o abuso de poder econômico, né, por parte de quem está detendo poder. Mas assim, dentro desse mesmo prisma, o doutor me elucidou que os comícios eles podem ir até as 22 horas, né? Esses shows, como não há regulamentação, então, em tese, se for ali atender todos os requisitos, ou o cantor voluntário que está ali se doando para a campanha, de 22 horas para lá, pode continuar. Os comícios, eles têm um encerramento dia 3 de outubro. Como é o último comício, ele pode ir até às 24 horas. Então, o comício, né? Entende-se que também, quem estiver fazendo o show tem que encerrar. Mas alguns extrapolam. É como eu lhe falei. É benéfico pagar a multa de 5 mil, porque extrapolou meia hora, porque todo mundo estava esperando o candidato majoritário falar e não deu tempo, porque todos os candidatos a vereador queriam falar, né? Mas, assim, de 8 da manhã até as 22 horas, é direito garantido de se realizar o comício até o dia 3 de outubro. Às 22 horas do dia 5, permanece normal, como foi 2020. Só que não teve o semblante que terá esse ano, porque nós estávamos em pandemia, né? Os juízes, a pedido do Ministério Público, eles fizeram aqueles termos de ajuste de conduta, evitando que não tivesse carro de som, evitando que tivesse aglomerações de pessoas em reuniões com mais de 100 pessoas, 200 pessoas, dependendo da cidade. Mas esse ano vai voltar tudo ao normal. Então, até as 22 horas do sábado, tudo é possível. A carreata, showmício. Tem algumas diferenças, a questão do trio elétrico, né? Que o trio elétrico podia ser usado qualquer tipo de evento, agora é só nas carreatas, não tem mais aquela coisa de separar o trio, fazer a reunião aqui e tal, tem, né? Houve algumas modificações, mas não que pudesse mudar o crivo, né? O semblante do que é realmente a festa democrática, que é a campanha em si. Né? Você não pode nem pedir o voto. Já pensou se você pudesse ter que ser tudo centralizado? Agora tudo vai voltar ao normal e realmente, como você diz, as assessorias vão sofrer.
né? Vão sofrer porque o candidato às vezes quer extrapolar, ele pergunta logo ao assessor, se eu fizer, eu sei que está errado, o que cai para mim? Qual é a responsabilidade? Diga a verdade. X. Então pronto, faça. Acontece muito isso, né? E a gente fica nessa responsabilidade de dizer, não, vamos fazer, não faça, porque não tem problema, eu assumo a bronca. Então vai ter muita extrapolação com relação a isso, porque voltou a ser democrático a coisa, voltou a ser aberto, né? Todo mundo vai participar. Como eu havia falado, né? Como a gente vinha discutindo, que se tornou mais benéfico para grandes partidos, para grandes grupos eleitorais, a contravenção é mais benéfica do que propriamente seguir alguma regra, né? Pode ali, de alguma forma, estritamente ligada a este cenário. Uma forma clandestina se torna mais favorável, benéfico para ele, a propaganda em si benéfica para ele, do que, propriamente dito, o arcar com evitar determinada consequência. Eu acho muito bacana. Eu sou muito jovem, mas eu gosto muito de assistir coisas do mundo antigo, né? E eu faço um programa de política aqui na Sertão TV, e esses dias eu estava assistindo uma entrevista que o Agildo Ribeiro estava dando para o Jô Soares. Tem gente que não sabe nem quem é o Agildo Ribeiro, tem gente da minha idade que não tem ideia de quem é o Agildo Ribeiro, né? Só que o Agildo, ele veio com uma proposta humorística muito inovadora para a época, que foi os bonecos, né? Ele tinha um boneco do Collor, ele tinha um boneco do Lula, né? E ele contou uma história que o Maluf ligou para ele, né? Perguntando se ele podia... Cadê o boneco dele, que não tinha aparecido ainda, que as pessoas estavam cobrando ele na rua, que o boneco dele não tinha aparecido ainda, sendo que era uma grande sátira, né? E o Agildo falou sobre isso, mas eles vivem disso. Eles precisam estar na mídia. Eles precisam estar dentro das comunicações. Aí vem minha próxima pergunta. Até quando os candidatos, de fato, poderão aparecer em sistemas de comunicações para conceder entrevistas? Ou, assim, para entrevistas não podem, mas para sabatina pode? Até quando quem vereador pode vir a um sistema de comunicação conceder entrevista? O prefeito pode vir conceder entrevistas em sistemas? Como é que vai ficar essa linha de aparições públicas em sistemas de comunicação? Bom, atualmente pode, né? O pré-candidato, você convidando, ele pode vir participar numa boa. E no período da campanha, a diferença é que algumas coisas modificam. Por exemplo, enquete. Enquete está proibido no período da campanha. O candidato majoritário, se você abre o espaço para ele, candidato X, vamos supor que em um determinado município nós temos 5 candidatos. Você não pode somente conceder aquela entrevista ao determinado candidato. Você tem que fazer isso coletivamente, tem que convidá-lo. Se ele não vir, não tem interesse, tudo bem, não vai prejudicar os demais. Sobre isso aí nada mudou, né? O período de participação do candidato em entrevistas termina também 3 de outubro, que é um dos prazos. Os prazos que envolvem a propaganda de rádio, de TV, eles têm um prazo menor do que a propaganda geral, a propaganda em si, do carro de som, né, da carreata, tudo. Mas está mantido tudo que foi em 2020. A participação dos candidatos, né, não só em entrevista, mas também os debates, né, e repetindo, se o candidato se exclui de participar porque não quer, porque está bem na fita, né, não precisa participar, o sistema não vai deixar de fazer por isso. Deixa registrado, comunica, né? A orientação da gente é comunicar aos cartórios, ao juiz eleitoral, que vai ser realizada uma semana de entrevistas, sorteios, tudo isso tem lá na resolução que trata sobre essa questão da propaganda em geral. Essa que eu estava me referindo é a propaganda relacionada à campanha em si, mas essa propaganda em geral que inclui mais questão de rádio, TV, as internets, já foram todas regulamentadas, nós já temos todas as resoluções, com exceção dessa aí, que é novidade dos comícios, né? Como é que o tribunal vai se manifestar. Mas pouca coisa mudou com relação a 2020. Perfeito, perfeito.
Dr. Johnson, quero lhe dizer que foi um prazer imenso lhe receber aqui no Ceará em Pauta. Como eu lhe disse no começo da conversa, essa conversa de calçada sobre política, quando a gente estala o dedo, já esvaziou o tempo, já passou. Então foi uma conversa muito bacana, eu pude aprender demais. Tenho certeza que meu telespectador, tenho certeza que meu ouvinte também aprendeu muito com essa entrevista. E esse aqui é o espaço que eu deixo aberto para que você faça suas considerações finais. Fique à vontade, doutor. Breno, queria agradecer, né? Em primeiro lugar também, além de agradecer, um prazer ter lhe conhecido, não lhe conhecia, né? E gostaria, assim, de levar a mensagem aos nossos amigos, internautas, aos ouvintes, que estamos vivenciando uma nova roupagem da eleição para vereador e prefeito, de tudo aquilo que nós não vivenciamos em 2020. Para alguns vão achar novidade porque não vivenciaram. Vivenciaram 2016. Quando chegou 2020, houve assim como se fosse um blackout, né? Tivemos que mudar toda a nossa trajetória, principalmente nós que militamos nessa área partidária, mas está se voltando ao normal para 2024, mas com mais tecnologia, com mais inovações. Então, eu acredito que essa eleição municipal vai ser a eleição da inovação mesmo tecnológica, com toda a estrutura, os candidatos a vereador que não tinha o sabor de participar, por exemplo, de um vídeo, de fazer um vídeo para os seus eleitores, era no corpo a corpo, pedindo voto em casa, agora eu acredito que vai ser a mudança vai ser mais radical com relação a isso. E nós estamos aqui, né, no Sertão Central para ajudar os amigos, aos partidos, aos pré-candidatos a prefeito, vereadores que precisarem de uma ajuda, de uma consulta, estamos à disposição. E mais uma vez, lhe agradecer e agradecer aos nossos milhares aí de telespectadores, ouvintes e internautas. Eu que lhe agradeço, doutor Johnson. Eu sempre tenho o hábito de dizer, quando eu recebo aqui um bom advogado, quando eu recebo aqui um bom contador, pessoas que vêm falar, às vezes, de uma questão mais técnica, né, e às vezes elucidar, porque o Ceará em Pauta ele tem essa função, né? Não é só trazer pessoas da política, ele traz pessoas da sociedade, ele tem essa função pedagógica, né? Ele tem essa função também de informar, é bom tanto para você eleitor, como você pré-candidato, você liderança comunitária que pensa, de repente, aí, enveredar nas eleições de 2024, ter essa orientação, é muita responsabilidade. A gente faz esse programa com muita responsabilidade. Aquilo que eu sempre digo, todos os programas, vem ao Ceará em Pauta quem tem compromisso com o povo. Vem ao Ceará em Pauta quem tem compromisso com as pessoas. Então, doutor Johnson Pinheiro se predispôs aqui, seu tempo, para vir aqui, tirar dúvidas sobre questões eleitorais. Então, aqui na frente vai estar passando os contatos do doutor Johnson Pinheiro, a gente vai deixar aqui, Instagram, números, e é isso aí. Lhe agradeço demais, doutor Johnson. Essa foi mais uma edição do Ceará em Pauta. Eu agradeço você pela sua audiência. Vocês são pessoas maravilhosas, vocês moram no meu coração. Eu aguardo todos vocês na nossa próxima entrevista, próxima semana, aqui pelo Sistema Maior de Comunicação, canal 180 da BrisaNet e a AM840. Aquele abraço especial. Tchau, tchau.